Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Essa aula de hoje é uma aula voltada aí para aqueles alunos do ensino fundamental 1, né? Eu vou estar conversando hoje com vocês sobre um assunto muito importante, né? E que poderá estar tirando as dúvidas de vocês que porventura vocês tenham. Antes de começar a explicar sobre esse tema, eu quero fazer uma pergunta: do que é feito o corpo humano? Você já deve ter se perguntado alguma vez, ou perguntado para os seus pais, ou até mesmo para o seu professor, né? Do que é feito o nosso corpo? Pelo que é formado o corpo humano? A resposta é bem simples. O corpo humano é formado aí pela célula, ou por células. O que vem a ser uma célula? A célula é o menor pedacinho do nosso corpo. O nosso corpo vai ser formado aí por 200 tipos de células diferentes, né, que vão estar se organizando, formando os tecidos. Esses tecidos vão se organizar, formar órgãos. Esses órgãos vão formar os sistemas do nosso corpo, né, o sistema nervoso, sistema circulatório, sistema digestório, sistema esquelético ou ósseo, né, vai estar formando esses sistemas, e o conjunto de todos os sistemas vão estar se organizando e formando o nosso corpo. Aí você pode se perguntar: mas professor, peraí, da onde veio a primeira célula do meu corpo? Né? Já que o meu corpo é formado por um monte de células, por trilhões de células, da onde veio essas células? A resposta também é bem simples, né? A nossa célula, a nossa primeira célula do nosso corpo, foi formada a partir da união de duas células. Essas células foram doadas aí pelo papai e uma pela mamãe, né? A mamãe tem uma célula especial chamada de óvulo, né? Uma célula especial, e o papai tem uma célula especial também chamada de espermatozoide. Essas duas células se uniram, formando a primeira célula do seu corpo, célula essa chamada de zigoto. Essa única célula deu origem a todas as demais células do seu corpo. Essa primeira célula foi passando por várias divisões celulares, por transformações, até formar o embrião. Depois formou o feto, e desse feto, né, formou o bebê que acabou nascendo, você. E hoje você está aí crescendo, né, aumentando o tamanho, justamente porque essas células ainda continuam se dividindo, aumentando o número de células do seu corpo. Por isso que você está crescendo. Geralmente nós, seres humanos, crescemos até os 18 anos de idade. Daí em diante, a taxa de crescimento do nosso corpo vai parar. O crescimento do nosso corpo diminui, para, né, e nós ficamos aí num tamanho fixo, vamos dizer assim, pelo resto de nossa vida. Então é interessante, né, que nós começamos a partir da união de duas células. Uma célula do papai, chamada de óvulo, da mamãe, né, chamada de óvulo, se uniu com a célula do papai, chamada de espermatozoide, e deu origem à sua primeira célula, a primeira célula do seu corpo, que foi a partir dessa célula que todas as demais surgiram, e até hoje estão aí se multiplicando aí no seu organismo, dentro do seu corpo. Uma coisa importante também de salientar é que as partes do nosso corpo são constantemente renovadas, trocadas, porque as células vão morrendo e as outras células que não morreram vão se dividindo para substituir as células do nosso corpo. As únicas células aí que não morrem durante a nossa vida vai ser as células do sistema nervoso, as células chamadas de neurônios. Essas células não vão morrer durante a nossa vida, não vão ser renovadas. As demais células do nosso corpo vão sendo renovadas constantemente por sucessivas divisões. Então, a célula é como se fosse, né, o tijolo de construção da vida. Todo ser vivo vai ser formado por célula. Mas existem aí, dentro da célula, várias organelas. Cada uma dessas organelas vão desempenhar uma função dentro da célula. Nós vamos ver dentro dessa aula apenas 3 partes especiais da célula. As demais partes vocês vão ver aí quando tiverem as aulas de ciências a partir do 6º ano, né, que é um pouco mais complexo, um pouco mais complicado. Porém,
vamos falar um pouquinho, vamos diferenciar um pouco os tipos de células, né? Existe aí a célula vegetal. A célula vegetal vai ser um pouco diferente da célula animal. Essa célula vegetal vai ter partes específicas que somente ela possui. Quais são essas partes que a célula vegetal possui e que a célula animal não vai possuir? Essas partes vão ser a parede celular. A parede celular vai estar do lado de fora da membrana, que é como se fosse um envoltório, né, meio que transparente. Dentro desse envoltório da membrana celular vai estar a parte líquida da célula, que é o citoplasma. É nesse citoplasma que vão estar aí todas as organelas celulares, entre elas o núcleo celular, né, que é essa parte aqui, os cloroplastos, que são essas organelas verdes aqui, verde clara, né? A função do cloroplasto dentro da célula vegetal é produzir os nutrientes, produzir o alimento da célula vegetal, das plantas. Qual que é o alimento das plantas? O alimento das plantas são açúcares. Esses açúcares vão ser produzidos em uma reação chamada de fotossíntese. Essa reação acontece com a célula absorvendo a luz solar, a energia da luz solar, da luz chamada de fótons. Esse cloroplasto absorve esses fótons, pega água e sais minerais que entraram pela raiz da planta e pega gás carbônico, esse mesmo gás que sai da nossa respiração, e misturam, né, usando a energia da luz solar, misturam esse gás carbônico, essa água, esses sais minerais e produzem os açúcares. É desses açúcares que a planta vai retirar a energia necessária para sobreviver e também vai retirar a matéria necessária para o crescimento e para o aumento aí do número de células das plantas. Então, as partes específicas de célula vegetal vai ser os cloroplastos, que tem a finalidade de absorver, de capturar a energia luminosa, a parede celular, que vai dar rigidez, que vai dar formato à célula vegetal, e o vacúolo central, o vacúolo do suco celular, que é esse vacúolo grandão aqui, que tem a finalidade de armazenar nutrientes. Então, essas três organelas são específicas de célula vegetal. Se tem cloroplasto, é célula vegetal. Se tem parede celular formada por celulose, é célula vegetal. E se tem vacúolo do suco central ou vacúolo do suco celular, é célula vegetal. As demais organelas presentes aqui nessa célula vão ser compartilhadas tanto por célula vegetal quanto pela célula animal. Vamos ver um pouquinho agora da célula animal. Aqui está uma célula animal, né? Ela é um pouquinho diferente daquela célula vegetal. Ela não vai ter a parede celular, ela vai ter apenas a membrana plasmática ou membrana celular. Ela vai ter também o citoplasma, que é a parte líquida, né, onde vai estar as organelas celulares. Só que aqui a gente não vê aquela organela verde clarinho que era os cloroplastos. Eu vou ter inúmeras outras organelas aqui, mas eu não vou encontrar cloroplasto. Eu vou ter também o núcleo, eu vou ter várias organelas importantíssimas, tá? Como retículo endoplasmático liso e rugoso, complexo de Golgi, mitocôndrias, né, que tem a finalidade de produzir energia. Essas organelas são compartilhadas tanto por células animais como vegetal. Tem uma organela que não está em destaque aqui dessa célula animal, que é o centríolo. O centríolo só existe, essa partezinha aqui, só existe também em célula animal. Célula vegetal não possui centríolo. Então, célula vegetal possui parede celular, cloroplasto e vacúolo do suco central, que não estão presentes nessa célula animal. E na célula animal está presente o centríolo, que não está, nós não encontramos ela na célula vegetal. Nós podemos ver as células aí do nosso corpo através de um aparelho chamado microscópio, né? A finalidade desse aparelho é ampliar, aumentar o tamanho das coisas que estão próximas dele. Aqui eu tenho uma foto de bactérias, que são células
bem mais simples do que as células vegetais, célula animal, né, bem pequenas, microscópicas, que porém, né, vão ser visualizadas aí com a utilização do microscópio. Eu vou ter dois tipos básicos de microscópio: o microscópio óptico ou microscópio de luz, que vai usar feixes de luz para formar a imagem aí nas lentes, que eu vou colocar o olho e vou acabar enxergando o material biológico. Eu vou ter também o microscópio eletrônico. Esse microscópio eletrônico não vai usar a luz para formar a imagem, mas vai usar sim feixes de elétrons, vai bombear aí, jogar elétrons sobre o material biológico. Esse material vai ser passado a imagem para um filme fotográfico, formando a imagem. Então eu tenho dois tipos básicos de microscópio: o microscópio óptico ou de luz, que é esse que tem na escola, em quase toda escola tem esses microscópios, e o microscópio eletrônico, que vai ser encontrado mais em laboratórios de grande porte ou mesmo em faculdades. Né? Tudo em nosso corpo vai ser formado por célula. Tudo em nosso corpo é formado por célula. Os ossos, os músculos, o sangue, os nervos, o olho, né, as veias, as artérias, o próprio sangue, né, tudo vai ser formado aí por célula em nosso corpo. Só lembrando, né, ressalientando que as nossas células são constantemente trocadas. As células vão morrendo e as células que não morreram vão se dividir, aumentam de tamanho, logicamente, e depois se dividem para ir substituindo as células que morreram, com exceção aí das células, algumas células musculares e das células do sistema nervoso, né, os neurônios, que não vão ser renovados durante a vida. Aqui eu tenho, né, mostrando o sistema ósseo, o esqueleto, né, que vai estar dando sustentação ao nosso corpo. Aqui mostrando os nervos, né, o sistema nervoso central e periférico. Né, o sistema nervoso central vai ser formado aí pelo cérebro. E aqui eu tenho mostrando células do sangue, né, células chamadas de hemácias, que são os glóbulos brancos. E aqui eu tenho um leucócito, que é um glóbulo, as hemácias são os glóbulos vermelhos, aliás, né, que são essas células achatadinhas. Elas são achatadinhas assim porque elas não possuem o núcleo, elas possuíram o núcleo só na sua fase inicial, depois esse núcleo foi perdido, né? Lembrando que o nosso sangue vai ser formado nos ossos, né, dentro da medula óssea, né, e depois eles migram para o sistema circulatório para fazer o transporte de gases e nutrientes aí dentro do nosso corpo. Então aqui eu tenho as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e aqui eu tenho um glóbulo branco chamado de leucócito. Essas células vão se unir, né, várias células semelhantes vão se unir formando os tecidos, como o tecido nervoso, por exemplo, o tecido muscular, o tecido epitelial, que vai estar formando a nossa pele, né? Então as células vão se unir formando tecidos. Vamos falar um pouquinho, né, mais um pouquinho sobre a membrana plasmática. A membrana plasmática, além de delimitar a célula, né, delimitar o que faz parte da célula, o que faz parte do lado de fora da célula, parte interna e parte externa da célula, essa membrana plasmática controla a entrada de substâncias dentro da célula. Ela é semi-permeável, ela é semi-seletiva. Ela deixa algumas substâncias entrar e outras não. Além disso, ela também controla um pouco aí a saída de substâncias de dentro da célula. Então essa é a finalidade aí da membrana plasmática: delimitar, né, organizar a célula, a parte interna da parte externa, permitir a entrada de substâncias e também permitir a saída de substâncias da célula. Então, em suma, assim, resumindo, a membrana plasmática controla a entrada e a saída de substâncias para dentro ou para fora da célula. Vamos falar um pouquinho do citoplasma, que é a parte líquida aí da célula, formada por água e sais minerais e proteínas. A finalidade desse citoplasma, né, além de armazenar, de conter as organelas celulares, vai ser permitir aí que ocorra o transporte de alimento dentro da célula, né? Os nutrientes entram para dentro da célula e vão ser transportados aí pela essa parte líquida, fluida, né, formada por água e sais minerais. É nesse citoplasma que algumas reações químicas vão acontecer, reações químicas essas importantes para a vida da célula. Então, em suma, o citoplasma seria responsável aí
por alimentar as organelas, por alimentar a célula, porque ela é fluida, então ela vai transportar esses nutrientes por dentro da célula aí para ser utilizado. Agora vamos falar do núcleo da célula. O núcleo da célula é muito importante. O núcleo vai ser responsável aí, né, pelo controle de todas as atividades celulares, tá? Como a reprodução da célula e também pelo funcionamento da mesma. Além disso, é dentro do núcleo que vai estar o DNA, né, o material genético da célula, que contém toda a receita, todas as características do indivíduo. Então o núcleo é como se fosse o centro de controle da célula, né, seja de qualquer célula, seja da célula animal ou de uma célula vegetal. Dentro do núcleo eu vou encontrar o material genético, que vai ser os cromossomos. Lembrando que as bactérias, né, salientando, as bactérias vão possuir material genético, cromossomos, porém, esse material genético não vai estar delimitado aí, formando o núcleo, delimitado por uma dupla membrana chamada de carioteca. Então o núcleo faz parte apenas aí das células eucarióticas, que são as células complexas, células que o material genético vai estar envolto pelo envelope nuclear ou pela carioteca, que é sinônimo, né? Envelope nuclear ou carioteca, tá? Dentro desse envelope nuclear ou carioteca, eu vou ter o material genético, que vai conter a receita do indivíduo e vai controlar todo o metabolismo, todas as atividades celulares. Vamos fazer uma revisão, né? Qual que é a parte responsável, então, por alimentar a célula? É o núcleo? É a membrana plasmática? Ou é o citoplasma? Se você falou aí que é o citoplasma que é responsável por alimentar a célula, por transportar os nutrientes dentro da célula, você acertou. Quando as células se juntam, vão formar o quê? Vão formar a pele? Vão formar os nervos ou vão formar os tecidos? As células vão se juntar e vão formar, né, os tecidos. Se você falou tecidos, você também acertou, você prestou atenção na nossa aula. São partes da célula animal: núcleo e citoplasma, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Núcleo, citoplasma, membrana plasmática e parede celular. E aí, quais são as partes que fazem parte aí, que constituem a célula animal? Se você falou a alternativa B, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, você também acertou. Você está de parabéns, porque você prestou atenção na nossa aula. E a função do núcleo, né? Qual a função do núcleo, que é a parte da célula? Exceto a reprodução da célula, o funcionamento da célula, ou pela entrada e saída de substância da célula. Qual dessas alternativas aqui que não é função do núcleo? Função do núcleo, reprodução da célula, se você assistiu, se você lembra da aula, sim, é função do núcleo. Funcionamento da célula também, né, é função do núcleo. Agora, responsável pela entrada e saída de substâncias não é função do núcleo. Então, essa alternativa C não é função do núcleo. Se você falou alternativa C, né, que excede a função do núcleo, pela entrada e saída de substâncias da célula, se você lembra bem da aula, quem faz esse controle da entrada e saída de substâncias é a membrana celular. Uma observação para finalizar: todos os seres vivos são formados por células, né? A exceção a essa regra vai ser os vírus, que vão ser acelulares. Porém, esses vírus só vão se reproduzir quando estiverem parasitando uma célula hospedeira. Quando esse vírus estiver fora da célula, ele não se comporta como um ser vivo. Então, ele não é um ser vivo, tá? Então, os vírus fogem a essa regra de serem formados por célula. Porém, quando eles estão fora da célula, eles não se comportam como um ser vivo. Só vão se comportar como um ser vivo quando estiverem hospedando, né, parasitando aí uma célula hospedeira. Eles vão utilizar a maquinária celular, todas aquelas organelas celulares, para produzir novos vírus e fazer a reprodução viral. Essa foi a nossa aula aí sobre célula. Espero que vocês tenham entendido, né? Que desperte também a curiosidade de vocês, que vocês
vão procurar ler um pouco mais, né? Se aprofundar mais no assunto. Espero que vocês gostem. Deixa já o seu like aí, se inscreve no nosso canal. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.